Moraes é nosso rei, ditador cagando regra, num país que não tem lei. Por isso peço que me leve um maço de cigarro na cadeia, porque a gente vai falando e a coisa tá cada vez mais feia. Boa tarde, eu sou Thiago Pavinato, agora são 14 horas e 3 minutos e começa pela nossa plataforma principal, o canal da Revista Oeste, aqui no YouTube, pelo perfil, pela conta da Revista Oeste no X, antigo Twitter. Também começa pelas ondas do rádio nas emissoras que transmitem o Faroeste ao vivo e são parceiras da Revista Oeste, e também para você que nos acompanha pela Parabólica Digital no canal da TV D News. A edição desta terça-feira, dia 27 de maio de 2025, do Faroeste à Brasileira. Este programa que você reza quando começa, vibra quando está no meio e chora quando está no fim. Muito boa tarde a todos vocês. Eu serei a sua companhia até às 4 horas da tarde, até às 16 do dia de hoje. E já vou logo avisando, hein? Hoje deu 16, eu estou metendo o pé, porque hoje eu vou no programa do Ratinho, tá? Já tô sabendo. Hoje eu vou no programa do Ratinho e vocês não podem perder ao vivo depois do jogo. Tem programa do Ratinho no SBT, está imperdível com o tio Pavivi. São 14 horas e 4 minutos. Luiz Arthur Nogueira, qual é o valor do ouro? Do ouro? Eu não sei qual é o valor do ouro. Vai ser o do dólar, serve? Serve. R$5,65. Repita. 5,65. 5,65. E o IPCA e a inflação, hein, Luiz Arthur Pois Nogueira? é, até que a notícia foi razoavelmente boa, viu, abaixo das expectativas, uma alta de 0,44%. E qual a consequência disso? Ah, suavinho. Nem 1%. Mais perto do que estava, né, Pavinato? Convenhamos, melhorou um pouquinho. Agora, o mercado com isso... Como é que melhora aumentando? Aumentando menos, né? Ah, porque tá. Menos pior, então. O que é inflação? Mas o que é inflação? Vai lá, senão a Miriam. alta contínua de preços, né? É melhor que suba 0,1 do que 0,4, por exemplo, né? Então, nesse caso, subiu menos do que vinha subindo, o que não significa que seja uma boa notícia. Agora, o mercado concluiu, a partir daí, que, de fato, o Banco Central não deve mais subir juros. Então, as bolsas hoje estão subindo por um otimismo com o fim do ciclo de alta de juros. Que mercado, Walter? Walter Mercado. De fato, né? Para quem não está acostumado a saudar mandioca, né? É melhor 1 centímetro do que 15. Sem é dúvida. melhor 15 do que 27 e assim por diante. Boa tarde, Ana Paula Rocha. Como vai você? Eu tô ótima, como sempre. Aqui, Você come sempre o quê? Eu como sempre gelatina. Aqui o pessoal já tá falando muito que você vai hoje no programa do Ratinho na internet, já chegou pra mim e tal, legal. Eu quero mandar um beijo pro Zen no Instagram, que ele pediu pra que eu cumprimentasse um primo Zen? dele, ele chama Zen, na Paraíba, o Lincoln. Então um beijo pro Lincoln da Paraíba e Thiago, professor Suano, Luiz Arthur Nogueira e você. Beijos. Beijo. Hoje nosso convidado é Thiago Parigiani. Como vai você, meu querido? Obrigado, Pavivi. Você tá bem? Não te cumprimentei. Não estou. E você? High five. Take your hands. Shake hands. Tô bem, feliz de novo. Eu me sinto muito em casa aqui na Revista Oeste. Professor Marcelo Suano sempre junto. Agora o Arthur também, a Aninha, que lembraram da minha motosserra quando eu trouxe o celular aqui na mesa. Fiquei muito feliz pela lembrança. E hoje vamos nos animar aqui. Vamos ver se de repente você sobe na mesa. Tem um desafio para você subir na mesa daqui a pouco. Não dá porque a mesa está muito frágil. Eu percebi, o dia que você subiu, o Arthur, a preocupação dele em segurar ali o... A mesa está mais frágil do que a saúde dele, professor Marcelo Suano. Então eu tô bem, porque essa mesa aguenta muito. Pavinato, meus cumprimentos a ti. Essa mesa não é nada comparado aos botões da blusa do Flávio Dino. É verdade. Meus cumprimentos a ti, Pavinato, ao Thiago, a Ana, Arthur, a toda essa equipe maravilhosa da Oeste, a todos que nos acompanham. Eu aproveito para fazer uma homenagem ao Estado de Israel.
Ontem teve uma solenidade que foi em homenagem, na solenidade comemorando o aniversário do Estado de Israel, que foi no dia 14 de maio este ano. Mas em especial este PIN aqui, que ele representa aquele sonho, solicitação, desejo e reivindicação do retorno daqueles reféns que estão sob tortura nas mãos do Hamas. Um grande abraço, uma reverência ao Estado de Israel, a toda a população judaica, a todo o povo judeu e a todo o povo israelense. Exatamente, um beijo enorme. Vivi tantos amores em Israel, professor Suano. E eu já pedi pro professor Vivi trazer um PIN tantos pra mim. amores. A cigana já pediu. A cigana já pediu já? Já, vai Vou trazer. atrás, O que Vou mais conseguir. você quer? Você vai ganhar um porque Para eu que pedi. todos usem. Muito obrigado. Nossa, se é uma mendicância isso aqui. Eu vou falar para vocês. Olha, eu quero mandar um beijo especial, enorme, aliás, do tamanho da barriga do Flávio Dino, para o nosso mestre no jornalismo, radialista, Beto Hora. O Beto Hora estará comigo hoje no Ratinho. E o Beto Hora, eu não sei se vocês não sabem porque eu nunca contei, o Beto Hora é a pessoa que me deu a dica mais valiosa na minha vida de audiovisual. Não sei se vocês sabiam, mas o Beto Hora, olha, ele me ensinou regras de ouro para poder fazer o que eu faço aqui todo santo dia ao vivo. Então, um beijo enorme para o Beto Hora. Vejo você no programa do Ratinho, nós vamos disputar o Gol Show. Eu e o Beto Hora hoje. Então, Imperdível, depois do jogo, não imperdível. percam ao vivo no SBT. Eu e o Beto Hora. Cumprimentei o Suano, cumprimentei o Arthur, o Thiago, a Ana Paula. Agora é hora de eu tirar o chapéu. Né? Tirar o chapéu para os meus patrões, tirar o chapéu para os heróis do Brasil. Então é isso, com milhares de telespectadores na Parabólica Digital pela TVD News, milhares de ouvintes pelas rádios parceiras. Alemão, quantos nós somos no X, antigo Twitter? Nós somos quase 2.000 telas no X, antigo Twitter. E se você está no X, antigo Twitter, você sabe o que fazer debaixo da telinha onde está passando o Faroeste Brasileira. Você aperta o coração, que é a curtida lá do X. Aperta o coração, depois aperta aquela setinha que fica uma cheirando o rabinho da outra, que é o retweetar, repostar. Aperta o coração, reposta, retweeta, e você que está entre essas quase 2.000 telas, venha para o YouTube, nossa plataforma principal, onde eu posso acompanhar aqui os seus desígnios, suas vontades, seus desejos, suas loucuras, seu louco. Venha para o YouTube, aqui no YouTube nós somos 17.000 telas nesta abertura de programa, 17.000 telas, mas apenas 7.100 curtidas. Ai, é sempre assim. Broxante. É sempre broxante, é sempre desalentador encontrar esse monte de petista que não paga o que deve, que não tem honradez, que são inadimplentes. Então, por vergonha na cara, por honradez, por honestidade, porque gosta, e se não gosta, por caridade ou piedade, saia do chat ao vivo. Você vai ver o joinha, o dedão pra cima, o polegar pra cima. Você aperta o gostei, o like, aperta que você curtiu. Depois de curtir, você aperta a setinha torta, está escrito compartilhar na frente, tem a opção copiar o link, você aperta o link, estará copiado, você vai pro WhatsApp, você vai pro Telegram, contatos, grupos, comunidades, lista de transmissão, aperta na caixa de texto, aperta de novo, opção colar, apertou, apareceu o link, você compartilha, faz o mesmo no seu Facebook, faz o mesmo no direct do Facebook, no direct do Instagram, no story do Instagram, faz o mesmo no X, faz o mesmo no LinkedIn, faz o mesmo no SMS, onde você puder. Colhe o nosso link e compartilhe. Depois de curtir, depois de compartilhar, você queira ou não queira, se não quiser não faz nada, só curta e compartilha. Se quiser, comenta, critique, converse no nosso chat ao vivo. Agora são 14 horas e 16 minutos. Luiz Arthur Nogueira, qual é o valor do dólar? R$ 5,66. Repita. 5,66. E é assim com o dólar a 5,66, 2.000 telas no X, 19.000 telas aqui no YouTube e 9.000 curtidas. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar, é claro, a sua mensagem se você quiser. Mas o mais importante é curtir, minha gente. Dá o joinha, é sério. Eu cobro isso. Mesmo que você não goste de mim, eu cobro isso. Nós vamos para a primeira pauta. Ontem,
Durante a audiência no MSTF da ação penal sobre a suposta tentativa de golpe, piriri, pororó, o nosso ditador, nosso presidente de fato, nosso condutor, nosso líder, nosso Duce, nosso Führer, nosso Gengis Khan, nosso Xerxes, ele que é primeiro de seu nome, protetor da democracia, ele que é o ontem, o hoje será o amanhã, ele que é o início, o meio e o fim, ele que é o alfa e o ômega, ele que é o caro, o caramba e o caraú, ele que é a luz, é o raio, é a estrela, ele que é o luar, ele que é a manhã de sol, ele que é o iaiá, ele que é o ioiô, ele que é o acererê, ele que é o rá, ele que é o merê, ele que é o berrê, betu, berrê, e ele que é o seíbe e o nomba, e o mahabi, e o emebug, e o mebug de pi. Ele que é o baila, que é o tu corpo, que é a alegria, que é a Macarena, ele que segura o tchan, ele que é amarra o tchan, ele que segura o tchan, 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 ele que desce na boquinha da garrafa, ele que é pau, ele que é pedra, ele que é o fim do caminho, ele que é o resto de toco, ele que é um pouco sozinho, ele que é o sangue no olhar do vampiro, ele que é a jura de maldição, ele que é o filho que ainda não veio, ele que é a mosca na sopa, ele que é o dente do tubarão, o nosso ditador Alexandre de Moraes advertiu as testemunhas para se atentarem aos fatos e não às interpretações. Essa declaração aconteceu no início da audiência para colher os depoimentos das testemunhas indicadas pelo general Augusto Heleno, ex-ministro do GSI e que é réu no processo nulo, ilegal, inconstitucional, de exceção inquisitorial da tentativa de golpe piriri, pororó. Moraes disse o seguinte, aspas para o nosso ditador. As testemunhas não devem dar suas interpretações pessoais. Para evitarmos a necessidade de interrupções, solicito à PGR e às defesas que permaneçamos na análise dos fatos. Fecho aspas. Vale lembrar que na audiência da última sexta-feira, Moraes interrompeu o depoimento de Aldo Rebelo, uma das testemunhas de defesa no processo, e ameaçou prendê-lo por desacato. Ana Paula Rocha, começo com você. Olha, ele já começa intimidando as testemunhas novamente, não é? Nós vamos ver esse tipo de comportamento do ministro durante toda a oitiva das testemunhas, em especial das testemunhas de defesa, num tom de intimidação. Porque, veja bem, suponhamos que eu e o Arthur aqui tenhamos presenciado o professor Marcelo Suano falando uma determinada coisa, por exemplo, sobre o pavinato. E dependendo do tom de voz, a gente sabe se foi uma brincadeira ou se não foi uma brincadeira. Então, quer dizer que a testemunha não pode, o Arthur pode chegar e dizer, o professor Suano disse isso, isso, isso. E eu, como testemunha, não posso chegar, mas ele estava visivelmente brincando. Foi num tom de brincadeira dentro de um contexto de brincadeira. Então, a interpretação... O juiz, ele pode desconsiderar, mas a testemunha, ela tem que narrar os fatos de acordo com o que ela presenciou e dentro do contexto do que ela entendeu. Até porque, senão, não precisaria dela estar ali. Então, é mais uma forma de intimidação, as testemunhas já começam a dar o seu testemunho com medo, com receio, dependendo, como nós falamos ontem, do seu grau de resiliência e de força mental mesmo. Ana Paula, eu não sei até hoje. Força mental, emocional, de força você mental. resistir. Como pode ter força mental diante do Megamente? É só com força mental, porque de você não se deixar subjugar por essa pessoa que, diante do cargo que ocupa, está nitidamente abusando de sua autoridade e instalou uma ditadura no país, apoiado por seus pares, porque ele não está fazendo isso sozinho. Alô, coleguinha! E aí, Pirajane, o que você achou? Testemunhas, por favor, eu não quero saber de interpretação pessoal. Não, como se ele não fizesse isso, né? Como se ele não fosse ali quase colocar o Mauro Cid no cantinho da disciplina antes dele fazer lá a delação premiada, que ele não gostou do que estava falando. Você está acusando Alexandre de Moraes, você está acusando o nosso salvador da democracia de agir incorretamente, é isso? Não, você imagina, longe de mim julgar tão mal uma pessoa tão querida pela nação. Inclusive, se ele se candidatasse, acredito que ele seria eleito em primeiro turno para qualquer cargo, né? Tamanha é
O carisma, tamanho é o carisma desse seu grande amigo e professor, temos que lembrar. Claro. Jamais será esquecido. Jamais. Então ele usa, né, dessas interpretações pessoais, e a própria história política recente mostra isso com o Mauro Cid, o próprio Felipe Martins, o ex-assessor do Bolsonaro. Tem questões pessoais ali. Ou você, em algum momento, acredita que o voto de Alexandre de Moraes tenha sido em Jair Messias Bolsonaro. Fica claro ali a predileção pessoal dele, e no cargo que ocupa uma coisa incabível, né, na minha visão. Por exemplo, se eu estivesse sendo testemunha agora, eu poderia dizer que a sua fala com o Pavinato conteve ironia, ou isso seria uma interpretação? Não sei, você está sendo metida a besta. Tá se metendo na nossa conversinha. Foi uma conversa técnica, puramente técnica. Agora, ele interrompeu o Aldo Rebelo, eu não tiro muito a razão também. Porque o Rebelo, sabe por que a gente não tem frentistas, por exemplo? Porque o Rebelo é dado à rebelião, é isso? Será? Ele tem uma lei, um projeto de lei que proíbe o self-service imposto de gasolina, por exemplo. Por isso que aqui no Brasil a gente não pode abastecer o nosso carro. Ah, é? Então, interromper o Aldo Rebelo, às vezes, não é de todo ruim. Essa foi a parte da nojenta. eu não sei, porque eu não Ele tem gostaria umas de eu leis mesmo dele. Ele tem a abastecer meu ideologia carro. dele Não, e achei tal, ruim. mas assim... Eu tô com ele nessa. Tá com ele? Tô com ele. Você prefere ser servida? Eu prefiro. Exato, self-service, né, professor? Serve, como diriam lá em Itapira. Renato, é bem interessante. Poxa, esse negócio que você falou do Aldo. Essa é a O razão Aldo pela Rebelo, qual... ele fez o dia do Saci, você sabia? Não. Olha aí, as O ideias. dia do Saci. Mas não, essa não, mas essa- você faz parte do essa é uma das razões Monteiro pelas Lobato quais- foi cancelado, né? Essa é uma das ele queria razões proibir pelas o Halloween. quais, mas Halloween. essa, pegando o que o Thiago falou, essa é uma das razões pelas quais, por exemplo, eu não voto no Aldo, apesar de ter gostado dele ter enfrentado o Alexandre de Moraes. Apesar de essa lei que ele fez, ela fica sem sentido se você não fizer um processo transitório. Qual seria o processo transitório? Quando você fala, por exemplo, dos frentistas, como é que você joga essa massa de indivíduos sem trabalho? Você tem que fazer um processo transitório para realocá-los em outro tipo de serviço. Ele apenas fez uma lei que estagnou. Ora, não é isso. Ele tinha que ter feito uma lei que demonstrasse o processo transitório. Senão a economia não avança, a tecnologia não chega, a modernidade também não. Exato. Então essa é a razão pela qual eu não voto no Aldo, mas eu deixo ele ter a ideologia dele. Mas o que ele fez foi maravilhoso. O que eu gostaria de fazer, eu fico na dúvida. O Alexandre de Moraes, desculpa, Sua Excelência Alexandre de Moraes disse assim... As testemunhas... Se você falar isso de novo, você tem que falar minha. Fala minha Se você excelência. falar Então eu vou falar a sua do Thiago. Não, Pronto. você vai falar, não vai rolar. Mas olha só, olha o que ele falou. Porque assim, não é nem minha, nem excelência. minha também. Se for agora é só sua. Isso não é só do problema professor dele. É o Suave. Estado brasileiro que botou esse senhor no local em que ele está. Mas veja lá, ele falou o mal de seguinte... pessoas tão queridas. As testemunhas não devem dar suas interpretações pessoais. Para evitarmos a necessidade de interrupções, solicito à PGR e às defesas que permaneçamos na análise dos fatos. Ou você apresenta os fatos ou você analisa. Como é que você vai analisar os fatos se isso não tiver uma interpretação pessoal daquele que está observando o fato sobre o qual ele está falando? Ou seja, alguém não deu aula de lógica para ele? Ou seja, ele não tem como falar, não admito interpretações pessoais. Porque o que ele está querendo dizer aqui é apenas o seguinte: eu faço a pergunta, o senhor diz sim ou não. Mas como é que ele vai dizer sim ou não se em determinadas circunstâncias o indivíduo está sendo colocado ali exatamente para analisar o fato que está sendo apresentado? Ou seja, não tem nenhuma lógica do que ele está falando. Quando a Ana citou, é exatamente isso. Ora, existem aqueles elementos que são subjetivos, mas que exigem uma interpretação daquele que está apresentando o fato, porque ele tem que colocar a sua opinião. E aí eu vou fazer minha defesa. Exemplo, poderia o Thiago ir falar assim, mas ele estava ou não estava falando do Pavinato? Aí o Thiago chega, é impossível, Suano não fala mal de ninguém. Que é um fato. Exatamente. Eu nunca falo de ninguém. Então eu fico na minha. Quando eu tenho que falar, eu falo na cara, falo olhando para a tela ou falo para a pessoa. Mas poderia ser um terceiro elemento a ser colocado. E isso requer o quê? Uma interpretação na análise que está sendo feita. Porque se você apenas diz assim, o Luiz falou sobre o alemão, o Luiz falou sobre a Ana. Mas o que ele falou? Como ele falou? Qual é a intenção? Por quê? Qual é o fato em si? Afinal de contas, qual era o contexto? Em que sentido está sendo falado? Se isso não for apresentado e não for dado o direito àquele que está sendo interrogado de apresentar tal qual ele percebeu, então não tem sentido nenhum.
que se acabe essas audiências e diga, a pena é essa. Por quê? Porque eu que sou o canal de manifestação da revelação de mim mesmo, porque ele não é só o indivíduo que recebe a revelação, ele é o que dá, ele é o próprio Deus. Talvez ele seja a própria Trindade. Ele vai simplesmente dizer, pela minha interpretação, já está feito. Foi feito isso, mas o senhor estava lá, eu tenho onisciência. E como é que o senhor pode ter... Porque eu tenho onipresença, eu também estava lá, por isso eu posso tudo. Então que se acabe com essa palhaçada, já dê logo a pena e depois não venha pedir desculpa quando o mundo inteiro falar. Realmente nós temos uma ditadura, não temos Estado Democrático de Direito, não temos processo jurídico, o sistema jurídico brasileiro é um lixo e o Brasil está vivendo sob escravidão. Depois não reclame se vierem sanções. E dentro do direito já existe essa compreensão de que a prova testemunhal ela tem a sua característica peculiar diferente de uma prova, por exemplo, mais exata, mais concreta, que não cabe ali nenhuma perícia, por exemplo. Qualquer aluno de quinta categoria... Sabe disso. Qualquer aluno de quinta categoria, tipo TOEFL, é capaz de compreender o que se ensina na sala de aula. A testemunha é a prostituta das Exato, eu não quis dizer isso, mas é o que a gente fala. Mas é o que você aprendeu. É o jargão, é o jargão. Olha que coisa. Eu não sou jurista, mas vocês deram o conteúdo jurídico porque eu falei, basta ter lógica. Basta você ter um mínimo de aula de lógica que pode ser dado na quinta série. Na França, antes da França ser essa porcaria que se tornou com esses governos que teve, dava-se aula de filosofia e lógica na quarta, terceira, que seria o correspondente à terceira, segunda, terceira, quarta série. É só ter aula de lógica, você não precisa ser jurista. Você olha, pô, não é possível, esse cara tá maluco. Ele não tá colocando coisa com coisa. Desculpa. Ô, Pavinato, mas olha como a atitude do Alexandre de Moraes é premeditada. Porque como ele já sabia que ele iria implementar censura, né, em todo o processo jurídico, ele fez o quê? Ele já proibiu filmagem, gravação, né, o televisionamento, porque aí ele faz toda a censura, fica o relato, um diz isso, outro diz aquilo, e a gente não consegue, de fato, comprovar até que ponto ele está, de fato, censurando as testemunhas. Mas pelo passado dele, eu não tenho dúvidas nenhuma de que esse relato é verdadeiro e de que as testemunhas estão sendo, de fato, censuradas. A testemunha é isso que a Ana falou. Testemunha é... Na faculdade de Direito se aprende isso. A testemunha é a prostituta das provas. Um processo ele não pode se basear em prova testemunhal. A testemunha ela tem que levar ou confirmar alguma outra prova, alguma prova de outra natureza. Testemunha é isso. É interpretação pessoal. Um fato tem tantas verdades quantas são as pessoas que participam desse fato. Ninguém tem uma visão holística divina, a não ser o terceiro olho do Alexandre de Moraes. Não é? Agora, você me pergunta, o ditador, né, o careca não quer interpretação pessoal. Por que você não lambe sabão, Alexandre de Moraes? Porque você deveria lamber sabão, uma vez que a denúncia que levou a essas audiências é pura interpretação. Pura interpretação. Não tem uma prova contra o Jair Bolsonaro, por exemplo. E lógica, que o professor mencionou, lógica, em grego logos, quer significar enunciado. Enunciado é o quê? Aquilo que se pode falar. Em latim, logos, enunciado, é traduzido como razão. Razão, em latim é ratio. Ratio que vem de um verbo, que existia no latim, mas não existe no português, que é reor, coisificar. Você pega uma coisa que está acontecendo, que você vê, que você analisa, e você dá um nome àquilo, coisifica. Coisificar é você colocar um nome, dá à coisa o seu nome de coisa. E como é que você pode enunciar, pode falar, pode dizer alguma coisa? O enunciado, o logos, a razão, a coisificação, o dar às coisas o nome que elas têm, se faz através da somatória, num conjunto de proposições. O que é uma proposição? Proposição é um fato que qualifica aquilo que está se analisando. Eu pego aqui, este copo. Eu falo, este copo é de vidro, é uma proposição. Ou eu falo, este objeto é de vidro. Este objeto tem um fundo
Este objeto tem um furo na boca. Este objeto serve para conter água. São proposições que me levam a dizer é um copo. São proposições verdadeiras, porque eu posso verificar e não contraditórias. Agora, quando você parte de uma denúncia e abre um processo penal que não tem nada de concreto contra certas pessoas, mas apenas interpretações, o que este careca deixou aqui, o Brigadeiro, Sim. o Brigadeiro Beijinho falar... Ai, eu vi, tava lá, minuta de golpe, você leu? Não. O que ele fez? Interpretou. Mas ele pode. Pode por quê? Porque ele está ratificando, ele está confirmando o pré-julgamento deste falso juiz. Falso juiz, primeiro, porque não age como juiz, segundo, porque segundo o PT, ele é fruto do golpe, ele é ilegítimo. Então é uma vergonha. Minuta o que essa nós que não estamos vendo consta aqui. nos autos. Minuta que não consta, que vai ser juntada oportunamente. Oportunamente quando? Quando vocês terminarem de fabricar? É essa a pergunta que eu faço. Foi a solicitação que o tudo desembargador errado. Eles estão Sebastião Coelho interpretando que existe uma minuta, Foi porque a, a minuta foi não tá a lá. solicitação que o desembargador Sebastião Tá Coelho tudo fez. Cadê a errado. minuta? Está tudo errado. Tudo errado. Agora, segundo informações do jornal O Globo, ministros do MSTF já consideram certa uma condenação de Eduardo Bolsonaro, hein? Já Outro prejulgar. processo. Mas assim, já consideram certo. Lembra da Vaza Toga? Quando o Glenn vazou lá as conversas do Talhaferro, Que queria com o pegar o criativo Bolsonaro, Ayrton o Vieira, Eduardo. com o outro lá, o Magalhães, e com o segurança pessoal. Eles queriam pegar o Eduardo Bolsonaro, estava escrito ali, ele já era perseguido ali. Agora, os ministros que falam com o Globo, esse bando de abutres, porque o ministro do STF não pode se prestar a isso. Esse bando de, sabe a marca de molhado? Porque não é nem o líquido, é a marca de molhado do chorume de um lixo levado embora. Que são esses ministros que falam com o jornal prejulgando, é isso aí. Vocês são isso, além de usurpadores, são isso aí. Já estão prejulgando. Então eles dão como certa a condenação do Eduardo Bolsonaro no inquérito que investiga o deputado federal licenciado. 5 lixos, tá? Foram 5 os magistrados desse MSTF, que o STF está sequestrado, disseram para o Globo, de forma reservada, não é de forma reservada, é de forma ilegal, de forma criminosa, de forma sorrateira, de forma antidemocrática, de forma suja, de forma pornográfica, de forma baixa, de forma vil, de forma covarde, de forma indecente, porque é isso que esses 5 que falaram com o Globo prejulgando são, que as declarações que Eduardo tem dado sobre a possibilidade dos Estados Unidos aplicarem sanções contra Alexandre de Moraes já evidenciam a coação contra integrantes da corte. No pedido encaminhado pela PGR ao Supremo, o Paulo Gonetti citou postagens em redes sociais e entrevistas a veículos de imprensa concedidas pelo parlamentar. Aspas. Um manifesto tão intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e acusação, bem como para os julgadores na ação penal, percebendo-se o propósito de providência imprópria contra o que Eduardo Bolsonaro parece crer ser uma provável condenação. Fecho aspas. No inquérito instaurado, o nosso ditador Moraes, que além de careca é relator, determinou que a Polícia Federal monitore as redes sociais de Eduardo Bolsonaro. E depois da abertura da investigação, Eduardo postou um vídeo nas redes sociais afirmando que Paulo Gonetti deu mais um tiro no pé, se é que ele tem pé, né, Eduardo? E que o Brasil vive um estado de exceção, óbvio. Vamos acompanhar o trecho. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonê, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou
os processos tocados pelo tiranete do Alexandre, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clesão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não, os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia. Professor Marcelo Suar. Inicialmente, só fazer uma correção. Ontem foi o aniversário de Jerusalém, tá? Israel foi dia 14. Sim. É importante fazer isso, porque senão o pessoal vai dizer que eu estou divulgando ignorância. E já foi corrigido. Isso jamais aconteceria. Todos estavam Todo lembrando mundo aqui. sabe que Vamos seria lá. um erro. Assim, um erro, né, que acontece. Então vamos lá. A condenação do Eduardo Bolsonaro já era previsível, tanto quanto o comportamento indigno de juízes se manifestando com o pré-julgamento. Ora, vai ser condenado pelo quê? Sob a alegação de que ele está atuando contra o Estado brasileiro ou por estar divulgando internacionalmente os abusos de certas autoridades que não apenas abusam, como tomaram conta do próprio Estado brasileiro para simplesmente deformar a nossa sociedade, submeter a nossa sociedade, escravizar a nossa sociedade, porque é isso que nós estamos vendo. Aí, o que se espera? O que o Eduardo Bolsonaro falou, ele está muito claro de que são fantásticos os atos que eles estão adotando. Por qual razão? Porque cada ação que eles adotam se configura na confirmação daquilo que está sendo apresentado para o mundo. Os norte-americanos, e para mim essa é a grande preocupação, sempre eles vão alegar que o que está ocorrendo é quase um crime de lesa pátria, porque estão buscando países para interferir no Brasil. Não é isso que está acontecendo. Não é isso. O que está ocorrendo é muito simples. Os norte-americanos estão preocupados com os abusos que acontecem no Brasil, porque isso afeta os interesses norte-americanos. E nós estamos preocupados com os abusos que ocorrem no Brasil, porque isso interfere no Estado Democrático de Direito, que foi jogado fora sob a alegação de defesa da democracia, que também foi jogada fora no momento em que se configurou aquilo que o Pavinato já muito bem definiu, que nós vivemos um fascismo acadêmico no estilo salazarista. Com a diferença que lá eles pelo menos estudavam. Aqui eu não sei se estudam. Nada. Porque cada vez mais fica muito claro que eles não leem, que eles não estudam, não sabem de lógica, mas até aí eu não ficaria incomodado. O que me incomoda é ver juízes não sabendo de direito. Isso é que me incomoda. Que eu não saiba, que o Arthur não saiba, o Thiago não saiba, vocês são juristas, não há problema. O problema é quando um juiz não conhece de legislação o direito, ou conhece, mas diz, não me interessa. Por qual razão? Porque o direito sou eu. Então acabou realmente uma sociedade livre. Porque quando ele diz que o Estado é ele e ele determina o direito, ele já está dizendo, o direito foi substituído pela força. E a força quem tem somos nós. Exatamente porque aqueles que poderiam se contrapor a eles não estão fazendo, porque são covardes ou estão mancomunados com eles. E aí é a situação que nós vivemos. Voltando, e agora eu encerro, tá? Quando você olha as ações dos Estados Unidos, são ações muito claras de preocupação em relação a nós termos aqui na América do Sul uma base gigantesca para os inimigos e adversários norte-americanos, que é o que está sendo configurado. O que o Eduardo está fazendo? Ele está, primeiro, dentro da legislação brasileira. Tem mais um mês para estar sob licença. E lá ele está dando consultoria sobre a realidade da nossa estrutura política e dos abusos que estão ocorrendo. Eu vou citar um exemplo que é pessoal, mas várias vezes chegavam para mim e contratavam a minha consultoria. E quando me perguntavam, eu colocava um condicionante. Eu dizia, eu não vou falar aquilo que eu faço em reuniões com autoridades brasileiras, porque isso não está no nosso acordo. O que está no nosso acordo é interpretar, apresentar e explicar o nosso sistema político, como ele funciona e como vocês podem fazer planejamento estratégico para se aproximar do Brasil. Está falando do Brasil ou falando de reuniões de autoridades, isso não interessa. Aí vem a questão do Eduardo Bolsonaro. É o que ele está fazendo exatamente como eu fazia. Ele está apenas dizendo, é assim que funciona e aqui é que estão as chaves e entraves para permitir o avanço, não apenas da ditadura sobre o nosso povo, mas o avanço dos adversários e inimigos do povo norte-americano. Por isso, ao Eduardo Bolsonaro, eu dou parabéns pelo que ele está fazendo no exterior. Segundo, se ele voltar, ele será preso. Será preso porque nós estamos sob uma ditadura e eles sabem que o Eduardo Bolsonaro está falando nada mais nada menos que a verdade sobre o que ocorre no Brasil. A verdade que o Zanin achava que falava quando ele foi defender o Lula e foi na Europa falar mal do sistema jurídico brasileiro.
Ganhando que ganhava. Ganhando, ganhava. E Fábula, uma fábula. E o Eduardo Bolsonaro não está ganhando nada. Está apenas preocupado com a nossa sociedade e com o Estado Democrático de Direito. Para encerrar, como ele mesmo disse, é maravilhoso o que está sendo feito. Porque em cada passo, cada ato se confirma e fica bem confirmado exatamente a nulidade do processo que está ocorrendo. Por qual razão? Pelas mesmas razões pelas quais eles tiraram um senhor lá de Curitiba, condenado por 9 juízes, com provas sobradas, dizendo assim, mas espera aí, como pode um juiz conversar com um promotor? Como pode o juiz... Mas, pelo amor de Deus, o que o Gonet falou? Que ele demonstrou? Que ele conversa toda hora, que não existe o processo legal correto. O Gonet janta na casa do Moraes. Jantam. É o mesmo motivo. Cada vez que eles fazem isso, foi o que ele acabou de falar. O Gonet está comprovando a nulidade. E isso, para os norte-americanos e para todo o Ocidente, será espetacular. Porque nós teremos a confirmação de que o apoio dessas autoridades pelo mundo é essencial para nós preservarmos a democracia no Brasil e manter o Brasil do lado do Ocidente. Os Estados Unidos têm essa tradição. Quem acostuma ver esses documentários e séries sobre crimes reais nos Estados Unidos, o direito penal é uma coisa muito séria, porque a liberdade é considerada no direito a coisa mais importante do ser humano. Para você tirar a liberdade de alguém, você precisa seguir o processo legal de uma maneira muito rígida. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, falam assim, 9 juízes condenaram, mas tinha um detalhezinho que tirou o Lula da cadeia. Nos Estados Unidos isso aconteceria, porque nos Estados Unidos não se pode passar por cima de nenhum detalhezinho. Se a cadeia de custódia foi quebrada, se o perito, por exemplo, esqueceu de usar luvas e contaminou um vidro que foi levado a júri como a prova cabal do cometimento do crime, é tudo anulado. Aqui no Brasil, não. E por mais que o STF, em algum aspecto, possa ter acertado na anulação da Lava Jato, não é essa coisa desenfreada e envergonhada que a gente está vendo. No caso da perseguição à direita, não é um detalhezinho, é tudo. É 100% do procedimento perseguição política. O que a gente está vendo aqui é um tribunal nazista que se apresenta como democrático, uma coisa absurda que nunca se viu. Acredito que no mundo, dizem que estão seguindo a lei, mas a lei diz exatamente o oposto do que está acontecendo, porque nós viramos um país de analfabetos e ninguém se interessa em aprender português. Opa, Vivi, nesse contexto, o Eduardo Bolsonaro ontem deu uma entrevista aqui na Revista Oeste, disse que, se preciso, ficará eternamente nos Estados Unidos, que ele só volta ao Brasil quando Alexandre de Moraes não tiver mais poder e que, portanto, ele está disposto a renunciar e abrir mão do cargo de deputado federal. Que, aliás, essa é a minha pergunta. A condenação dele seria a perda do mandato? Não. Ou o bloqueio de rede social? Não, Me ensinem. até onde eu entendi, vai haver um procedimento no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que pode levar à cassação do seu mandato. E haverá uma investigação do STF que pode também condená-lo, que na verdade já estão dizendo aí que já está até condenado. O que poderia deixá-lo inelegível. Acho que as duas situações deixam ele inelegível. Não, sabe por que eu citei a questão da consultoria que eu dava? Porque o que eles podem estar alegando é que ele está atuando contra o Brasil. Seria um crime de lesa pátria. E aí ele estaria passando informações que não seriam legítimas. Mas tudo que ele trabalha, o Eduardo Bolsonaro, é público. Não é legítimo. Sim. É público. Então ele não está passando nada que não seja público. O que ele está apenas dizendo é, pelo amor de Deus, vejam o que está acontecendo no Brasil. O Brasil, nós perdemos o Estado Democrático de Direito. E essa é a razão pela qual. Então, o que o STF pode fazer com solicitação e provocação do Lindinho é simplesmente dizer, não, vamos condená-lo por crime de lesa pátria. Eu gosto de responder alguns cornos que aparecem aqui, por exemplo, lembra do Dom Tosco IV? Sim. Ele tá aí de Agora novo? não, agora o nome dele é Paulo Soares, né? Aí o Paulo Soares, que já começou ontem com Paulo Soares. O Paulo Soares é um poço de ignorância. E eu tenho, a coisa que eu invejo o ignorante é o senso de autoestima que eles têm. Eles são felizes. Porque o ignorante é igual o morto.
Eles não conseguem compreender que as pessoas em volta sofrem com a morte ou com a ignorância. E o Paulo Soares, ele falou duas coisas que me chamaram a atenção. Paulo, se você é tão bom, pega as leis e vai libertar todo mundo. Ele falou para Você tem noção que você escreveu aqui, Paulo Soares? Você tem noção do tamanho da bobagem? A lei existe, é justamente a negativa da lei que está acuando todo mundo. O que adianta pegar a lei? Só se for para fazer um rolo e enfiar no seu toba, meu querido. Mas é isso que nós estamos fazendo E aqui. outra Eu coisa- acredito que nós vamos chegar nesse momento de libertação dessa nação. Outra coisa que ele escreve aqui é... Eu vou ler esse do jeito que ele escreve. A Leninha fala de direitos humanos, sendo que adora o brilhante ultra. Porque imbecil fala assim, né? Bom, deixa eu falar uma coisa. O regime militar anunciou-se como regime de exceção a partir do ato institucional de 9 de abril de 1964. Porque ele se anuncia como uma exceção à ordem constitucional. Exceção que foi aumentando e perdeu a estribeira com o ato institucional número 5 de 1969. Mas existe uma honestidade no regime militar, que é anunciar a exceção. Anunciar a exceção. Tanto que, vamos imaginar dois diabos. Um diabo que se apresenta como tal, eu estou fazendo uma metáfora, tá? Tem que Um avisar, diabo que se tem que apresenta avisar. como tal, fala, prazer, eu sou o diabo. E um diabo que diz que é Deus. Qual deles é pior? É o diabo que diz que é Deus. É o diabo que diz que é Deus porque ele vai seduzir todos os débeis mentais como Paulo Soares. E esses débeis mentais como Paulo Soares vão defender o diabo como se Deus ele fosse. Então a diferença entre o Ustra e o Alexandre de Moraes é que o Ustra, ele apenas corroborava a ordem jurídica, democrática ou não, de exceção ou não, mas corroborava aquilo que estava público. Agora, o Alexandre de Moraes, ele subverte o público e chama de bem o mal que pratica. Certo, Ana Paula? Olha, as palavras tanto do professor Suano quanto suas já foram irretocáveis em relação a esse assunto e do grande papel que o Eduardo Bolsonaro está fazendo por esta nação na comunidade internacional a partir dos Estados Unidos. Eu gostaria de lembrar apenas que quando ele tomou essa decisão de permanecer lá, ele já adiantou que isso ia acontecer. E foi por isso que ele ficou lá. Por isso que ele não voltou. Ele até usou uma metáfora também, uma simbologia, de que quando a gente vai tirar um berne, e nada contra os bernes, eu não quero ofender os bernes, mas quando a gente vai tirar um berne de um animal, aquele berne para sair, ele sangra, ele resiste. Então, quando nós temos só 4 meses de governo Trump, já víamos comentando de todo esse trabalho e da possibilidade dessas sanções acontecerem, tanto com relação a essas autoridades como a alguns de seus familiares, e primeiro zombaram. O Eduardo Bolsonaro já sabia que a hora que isso se tornasse uma realidade e está próximo de se tornar uma realidade, esse berne, ele vai resistir, vai haver retaliação. E vai haver retaliação onde? Dentro do Brasil, porque o que o Alexandre de Moraes e seus comparsas podem fazer em relação à lei Magnitsky A lei o quê? A lei o quê? Toda vez eu me embolo para falar. Fala lei Magnitsky e Araraquara. Magnitsky. Fala Araraquara. Magnitsky. Araraquara. Massachusetts. Essa é difícil. O que o Alexandre de Moraes e seus comparsas podem fazer ou reagir? O que o governo brasileiro pode fazer em termos de reação à hora que essas sanções acontecerem? Nada. Agora, aqui dentro eles podem perseguir as pessoas e eles vão fazer isso. Então, minha gente, antes de melhorar,
vai piorar um pouco, vai piorar bastante. Mas nós temos que estar preparados para isso, porque nós não podemos deixar a nossa nação na mão desses abusadores e desses usurpadores de poder. E aí, Parigiani? Só sintetizando tudo que a Ana Paula falou aí, é justamente o que eu penso. O Eduardo lá, ele tem mais poder para prejudicar quem quer prejudicar ele aqui do que o pessoal daqui querer prejudicar ele lá. Então ele foi visionário. Né? Ele entendeu que tem um vizinho rico, um vizinho poderoso e que a casa dele está invadida ou ocupada por alguém que ele não confia. E ele foi pedir ajuda para esse vizinho rico e poderoso, simplificando todo esse raciocínio. Então ele foi visionário, porque o mandato dele aqui de deputado não serviria para muita coisa com o Moraes ali. O risco que ele tinha de perder o passaporte, é de repente ir preso junto com o pai. Você vai preso. Né? E outra, ele viu o que os colegas dele de Câmara são capazes, né? Foram para Paulista, prometeram obstrução, entregaram o quê? O Senado. Aprovou. O Senado que aprovou. Este Senado que aí está, que aprovou o Cristiano Zanin, o ministro Reborn, o rocambole do inferno, e o Paulo Gonet, vale lembrar, teve 64 votos a favor para a CPGE. Exato. E quando ele tomou essa decisão, desculpa se você continuar, ele citou o deputado Daniel Silveira quando ele tomou essa decisão e agora citou novamente, porque senão é o que ia acontecer com ele. Ele sabe o que vai acontecer com ele. Ele vai ser preso. Ele vai ser preso por qualquer razão que seja, porque a razão será buscada. O que se vive, por mais que esteja um regime... desculpa. Desculpa, mas por mais que a gente tenha mais características de um regime nazista, se aproxima muito daquilo que foi apresentado pelo Beria. Me apresente a pessoa, eu te direi qual é o crime. Porque não interessa. E vale lembrar isso. Vale lembrar isso. Desculpa, hoje Thiago, me também, passaram Foi eu. um artigo passaram um artigo do Matheus Leitão, da Veja, que é filho da Miriam Leitão. Sim. Eu acho que é genética. ou a estupidez também, ou o mau caratismo é genético. Um dos dois. Ou os dois estão ganhando junto. 3 hipóteses. Porque ele escreveu o seguinte, né? Ele falou, o Moraes pisou na bola ao aceitar a denúncia contra o Eduardo. Mas você ia falar assim, não porque é uma perseguição política, mas as razões do Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão, são as seguintes na Veja. É uma vergonha isso. Ele diz o seguinte, que com isso o Moraes só dá força para a narrativa de fake news bolsonarista. Nossa. Que com isso ele só fortalece a extrema-direita fascista. Porque a única coisa que o Alexandre de Moraes faz para o Matheus Leitão, que é tão inútil intelectualmente, juridicamente, então, é um desserviço. Quanto à mãe, ele diz que o Alexandre de Moraes ele só exagera na forma. Não é não, Matheus Leitão. Eu não sei se você estudou pachequeiro ou para direito. Eu estudei direito, então você que estudou pachequeiro, eu lhe explico. O Alexandre de Moraes não está errando só no exagerar da forma. Ele não está nem exagerando no conteúdo. Ele está fazendo um conteúdo contrário ao conteúdo legal e uma forma contrária à forma legal. Não tem exagero de forma, porque não tem forma, porque não tem conteúdo, porque é lixo de A a Z. E você quer saber de perseguição política? Foi lá o Lindinho. Lindinho, se você quer ver desgraça, porque você acorda todo dia com vontade de morrer, termina o seu relacionamento. Mas não faz esse tipo de pedido não, meu filho. Sabe por quê? Porque quando Paulo Gornetti, esse vassalo, que é um jurista respeitado, tem obras importantes, mas jogou todo o currículo no lixo. Jogou na lavagem. Faz um pedido desse e o Barroso, vulgo, derrotamos o bolsonarismo aceita, o Barroso deu a relatoria para quem? Para a vítima. Com que ele está sendo acusado? Ele está sendo acusado de vilipendiar o Moraes no exterior. E como é que o relator vai ser o Moraes? Fala para mim, só pode ser mesmo obra de um presidente de um STF que vai viajar com tudo pago por uma parte que tem uma causa de dezenas de bilhões no STF e que vai num jantar em homenagem a ele mesmo, de um cara que é presidente de uma empresa que vai se beneficiar de uma decisão eventual sobre a pejotização dos entregadores de aplicativo. Aí ele dá o caso pro Alexandre. Ou seja, Eduardo Bolsonaro foi aos Estados Unidos falar mal do Alexandre. Quem vai ser relator? O Alexandre. Vão lamber sabão. Vocês não prestam, não. Crime contra o Estado não é, porque o Estado é feito de povo, território,
E a depender se é um Estado de direito, se é um Estado autoritário, do poder violência. Povo, território e direito. Direito ou na forma de direito legítimo ou na forma de poder violento, por coação física ou moral. No caso de um crime contra o Estado, é você tentar atingir o povo, tentar diminuir o território ou atacar o seu direito. Como o direito foi o próprio Alexandre de Moraes e o MSTF que aniquilaram, um ataque a um ditador, o ditador sequer faz parte da estrutura de composição do Estado Democrático de Direito. Agora, o povo faz. E o Eduardo Bolsonaro não é só um povo, ele é representante do povo. Além de povo, ele é representante do povo. Então é inadmissível que uma autoridade que seja descrita em abstrato pelo direito possa se sentir habilitada a falar, ai, atacou a mim, atacou o Estado. Vão lamber sabão, vocês vão estudar, vocês revejam, ponham a mão no coração. Se vocês têm Deus, se vocês têm mãe, parem para refletir. Porque se essa vida aqui pode durar 100 anos, eu acho que vocês não estão se tocando no valor da eternidade. Tá? E a gente precisa se cuidar muito. Para chegar aos 100 anos, e para chegar aos 100 anos a gente precisa de muita saúde. Agora são 15 horas, ou como dizia o papai papudo, são 14 horas e 60 minutos. Luiz Arthur Nogueira, qual é o valor do dólar? Não, o papai papudo falava são 5,60, um minuto para daqui a pouco, é isso? E o dólar não tá 5,60, o dólar tá 5,65. 5,65, repita. 5,65. E é assim com o dólar a 5,65. Quantos nós somos no X? Alemôncios. Nós somos quase 3 mil telas no X. No X você deixa o coração, reposta e retuita. Se puder, você vem, só vem para nossa plataforma principal, que é aqui o YouTube. Nós somos 31 mil telas neste exato momento. Vamos ver o que estão falando na extinta Tupi. Adoro. Na extinta Tupi estão falando da trama golpista. Já chamam de trama golpista. Eles estão chamando de trama golpista? Corajosos. Corajosos não, né? Dinheiro da secunda, minha filha. Mas já assumiram o lado, né? Dinheiro na mão, calcinha no... Sei lá, não sei do que você está falando. No chão. Então você que está aqui no YouTube, você deixa o seu joinha, deixa o seu like, compartilha o nosso link, fique à vontade para conversar, criticar, comentar no nosso chat ao vivo, mesmo que você seja chato pra caramba, como por exemplo aqui, ó, Gustavo Senise. Eu nem vou ler a mensagem dele, que ele já escreveu 259 mil vezes, mas eu não entendo o que ele escreve. Portanto, não dá nem para comentar. É isso aí. Obrigado, Gustavo Senise, por ser tão chato. Vamos à próxima pauta, porque vamos falar agora da Fazendinha. A Fazendinha tem o quê? Animaizinhos. Sim. A Arca de Noé tem o quê? Animaizinhos, duplas. Como cantava o Padre Marcelo, os animaizinhos subiram de quê? De dois em dois. Os animaizinhos subiam de dois em dois. E o Messias... Vamos falar da AGU, do advogado-geral da União, porque a Advocacia Geral da União, sob comando dele, o pincher que relincha, Jorge Messias, solicitou ao MSTF que aplique de forma imediata medidas judiciais para acabar com episódios de desinformação, casos de violência digital e danos provocados pela omissão de redes sociais. Ou seja, ele pede que aplique sanções sem previsão legal. Falei que ia piorar. Palmas para este jumento! Olha, com todo respeito aos jumentos, que são animais muito úteis. Eu fico aqui com pena de chamá-lo. Mas eu chamá-lo do quê? Vou chamá-lo do quê? Porque realmente, se eu tivesse um jumentinho, eu não me perdoaria. Porque comparar o Messias ao jumentinho é uma ofensa grave ao jumentinho. Jumentinho, o burrinho, levou Maria grávida do menino Jesus. Levou Jesus também. Levou Jesus também. Então não podemos
ofender assim os jumentos, os burrinhos e os asnos? Vamos chamar o quê? O Bessias? Como diria Clarice Lispector, o que ele é sequer tem nome. Ah, muito bom. Não, mas aí nós Mas vamos ficou chamá-lo muito do quê? poético. Nós vamos chamá-lo do Caberia quê? melhor planária para ele do que para o outro. Não, um personagem muito do burro, desculpa, burro. Um personagem muito do Stromboli. Troca o animal, põe anta. Pelo menos anta não carregou Jesus, é uma coisa mais. Ah, mas tadinha das Mas as antas A têm gente um vai papel chegar no momento que a ecossistema. gente Achar um vai nome. achar O único nome. papel que caberia ao Bessias é o higiênico. Sim. E ainda higiênico acetinado, que não serve nem para limpar a busanfa. O que poderíamos... Ele é no máximo um Lembra do Primavera Rosa? excremento. O que é uma coisa que não presta... Não, pior que excremento presta, né? Tudo Porque presta. o excremento aduba o É. solo. O Bessias nem isso. Do que poderemos chamar o nosso amigo Bessias? Primavera Rosa é bom. Lembra do Primavera Rosa, que era parecendo uma lixa? O papel? Primavera Rosa. É, Era o papel higiênico? Mas o Primavera Rosa ainda serve para embrulhar carne. também. Ai, meu Deus Mas do isso céu. vai- Tudo vai tem uma surgir. função menos o Vai Bessias. surgir Meu algo, Deus do vai céu. surgir algo. Nós a vamos qualquer chamar o momento. quê, Bessias? Foi igual o do Zanin, que é o bebê reborn. Surgiu. pensando Não, mas ele nem Animal. parece um boneco para ser reborn. Não, eu digo assim, vai surgir nós vamos encontrar Vamos esse... chamar o quê? Boneco de voodoo. Boneco de voodoo não presta para nada. É só para fazer mal aos outros. Cai Então, muito bem. é para isso que o Bessias serve. Cabe muito bem. Entendeu? O Lula usa o boneco de voodoo para fazer esta feitiçaria jurídica no Brasil. Cai com uma luva, Boneco cara. de voodoo, É Messias! isso mesmo. Muito bem. Chegamos ao consenso aqui, boneco de voodoo Messias. O boneco de voodoo Messias argumentou, nossa, se é que ele consegue argumentar, né? Também que o pedido não se caracteriza como censura prévia, Não. mas sim uma, aspas, imposição de deveres de diligência, cautela e caldo de galinha, desculpa, não, irresponsabilidade. Fecho aspas, disse o irresponsável boneco de voodoo. A solicitação cita casos como anúncios fraudulentos sobre o escândalo do INSS, ou seja, ninguém está nem aí com as vítimas do escândalo do INSS. Estão preocupados só com o que se fala do escândalo do INSS. Ô bando de pilantra, viu? Uso indevido da Anvisa na comercialização de medicamentos e vídeos que teriam levado à morte de crianças brasileiras incentivadas por desafios perigosos. Além disso, o projeto de lei do governo Lula, que trata da regulação das plataformas digitais, teria como foco a proteção de crianças e adolescentes, e não mais o combate às fake news, como era a proposta apresentada ao Congresso em 2023. A proposta, que está em fase final de elaboração diabólica, vai prever como medida de último caso a retirada do ar de redes sociais que, de forma recorrente, não estiverem adotando o chamado dever de cuidado e descumprirem as determinações da Agência Nacional de Proteção de Dados. Nisso o Alexandre de Moraes já tinha que ter perdido o cargo, porque ele reiteradamente abusou de dados que ele não podia acessar. O próprio governo abusa disso aí, mas no rabicó dos outros é bom, né? Essa agência será responsável por fiscalizar as plataformas. Tá vendo? Ó, temos aí mais um cabide de emprego. E vale lembrar também, proteção à criança. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Lula, ele tem aquela coisa aí da criança com microcefalia, alemão? Você pôs aí? Coloca aí, já coloca aí, Fred. Aliás, esse governo se preocupa tanto com a criança, né? O boneco de voodoo, Messias, boneco de AGU, boneco de voodoo AGU, se preocupa tanto, né, com as crianças, mudas telepáticas. Na semana passada, durante o evento em Brasília, a primeira drama, não, a primeira Janja, ela disse que não existe qualquer protocolo que a faça calar e que... Ela fala de boca cheia?
Porque tem o protocolo de você não falar de boca cheia. Deve falar. Né? Esta incivilizada. Ela deve pôr a comida na boca. Cuspir lá do outro lado da mesa. É ótimo. Incivilizada. É ótimo. Né? Puta. Não há protocolo que a faça calar e que todas as atitudes que ela toma, são pelas mulheres e pelas crianças, tá? Mas a Janja está calada, será que está com a boca cheia? Sobre uma pauta importante que envolve justamente mulheres e crianças. Trata-se do veto do seu homem, não é marido alemão, é homem. Ele chama ela de mulher, então ele é o homem. Do seu homem, o presidente Lula Lelé. Ele vetou a pensão vitalícias para criança com microcefalia, sobreviventes da epidemia de Zika, que é provocada pelo Aedes aegypti, que proliferou no país porque o governo do marido dela não vale nada. O projeto de 2015 previa uma indenização única por danos morais de R$50 mil e uma pensão paga mensalmente até o fim da vida, de pouco mais de R$7.700. Mas Lula vetou esse pagamento e justificou afirmando que o projeto contraria o interesse público e é inconstitucional. O custo é considerado baixo, já que boa parte das crianças com a doença já morreu, enquanto as outras agora, sem pensão, não têm muitos anos de vida. Então são crianças que, por conta dessa doença, elas têm poucos anos de vida e a vida delas é chorar. Elas não conseguem viver. E a vida das mães é consolar essas crianças que choram até a morte. Mas aí vem o silêncio, aí o boneco de voodoo da AGU não fala nada. Aí isso sim é desinformação, isso sim é vergonha, né, professor? Pavinato, vamos lá. Primeiro, é bem curioso como a gente vê, e talvez essa tenha sido uma falha da direita. A direita, ela não é proativa, mas a gente explica porque a direita não é proativa em termos políticos. A direita gosta de trabalhar e produzir para a sociedade. Então, quando ela vai para a política, ela vai apenas para tentar entender qual é a melhor administração, ao invés de ficar trabalhando da forma como eles fazem. Onde que está a proatividade deles? Eles perceberam que a ideia de fake news, vou pegar o primeiro elemento, a ideia de fake news já não tinha mais nenhum valor para tentar enganar a sociedade brasileira como justificativa para fazer a censura. Monitorando, rompendo, controlando as redes sociais. Onde que está a proatividade deles? Eles foram exatamente no ponto que pode sensibilizar a parte da sociedade. Não, nós estamos fazendo isso para proteger as criancinhas. Nós queremos proteger as crianças e cita o caso daquela menina que morreu porque naqueles testes estúpidos, naquelas brincadeiras estúpidas, que vão continuar existindo. Não adianta, exceto se eles acabarem com a rede ou se eles permitirem que os pais possam acompanhar as crianças, que até isso os pais não conseguem mais fazer. Aliás, a única plataforma digital que matou uma adolescente foi aquela do melhor amigo de infância da Janja. Ela conheceu na campanha do Lula aquele do Choquei, que eles se tratam, né, pessoalmente como novos amigos de infância. Sim. O único serviço digital que matou neste país e não aconteceu nada foi do amigo da Janja. Pois é, Pave, mas essa é a estratégia atual. O problema que fica, e isso nos angustia, é porque a narrativa está montada, a estrutura está montada. E vem este senhor chamado Messias, ou Messias, na verdade a Dilma que o apelidou de uma forma tão gentil como BC, porque ela estava gripada, mas vem este senhor e apresenta como as justificativas não são para monitorar ou calar, é apenas para responsabilizar adequadamente. Não é possível. Eu acho que para ser da AGU, o cara tem que conhecer um pouco de direito. Ou estou enganado. Mas a legislação já está aí. A Constituição pede notável saber jurídico. Pois é, mas aí que está o detalhe. Ele já deveria saber que tudo isso que ele está fazendo em relação ao que ele chama de excesso já existe na legislação. É apenas uma questão de você ter o rigor para fazer a coisa certa sem impedir
que o indivíduo tem o direito de escolha daquilo que ele se propõe a fazer, sendo responsabilizado se porventura ele afetar ou cometer os crimes que já estão no Código. Ou seja, ele não precisa inventar nada. Mas aí vem esta senhora, vem este senhor e diz, a nossa preocupação agora é proteger as crianças. E eles vão conseguir arregimentar um grupo de asseclas para ficarem ao lado deles, tentando justificar e trazer fatos para demonstrar que aquilo que eles defendem, que é a censura das redes sociais, está configurada. Quando você falou dessa questão da Janja ter uma... Com todo respeito, eu acho que ela não tem capacidade de entender a importância do que é esse caso das crianças com microcefalia. Ela se considera inteligente. Essa é a prova de que ela não tem capacidade de entender. Porque se ela tivesse uma capacidade de cognição, ela perceberia que a inteligência dela, no máximo, chega a normal. Pela quantidade de coisas que ela fala e pela quantidade de coisas inadequadas que ela fala, comportamento, posturas. Se ela tivesse um mínimo de autocrítica, a autocrítica é um exercício das pessoas inteligentes, ela já começaria não falando essa frase. Porque ela simplesmente perceberia que ela não deveria se autopromover como uma pessoa dessa condição, sabendo-se que ela não tem um comportamento condizente com aquilo que ela considera sobre si própria. Ou seja, ela teria capacidade lógica, ela não tem. Mas quando a gente olha o problema da microcefalia, o argumento mais estúpido de todos aqueles que poderiam ser apresentados é isso não é de interesse público, foi o que eles falaram? O custo é baixo. Isso é do interesse do doente só. Não, pois é, que ele fala isso não é de interesse público. Veja, as crianças que estão com microcefalia são consequências de políticas públicas que deveriam ter sido adotadas correta e adequadamente para o combate ao mosquito. E não só isso. Não só, Começa por aí. A Constituição diz que a criança merece amparo especial e a criança acometida por um fator incapacitante mais ainda. Isso é uma ordem constitucional. Está na regra. Mas tu queres que o Messias entenda disso? Que a Janja entenda disso? Não. Ele não tem capacidade de entender. Mas o que fica claro, a estratégia e a proatividade deles não é para a gente admirar. O Messias, mas está muito bem claro. Quando o seu Messias for conversar com a Janja, o Messias fala assim, Janja, vamos ter uma conversa privada. No final, eles se despedem ou dão descarga? Dão descarga. Muito obrigado. Um no outro, ou alguém espera que eles terminem e vai lá e dá descarga para os dois? Não sei, esse é detalhe. Porque tem aquelas descargas inteligentes, né? Que você passa só o sensor. Você está brincando. Você acha que na G1 Mas se entrar a Janja e o Messias no mesmo recinto, se a descarga inteligente tiver vergonha na cara, ela sai. Se ela for de fato inteligente. Se ela for de fato inteligente, ela sai. A única possibilidade da Janja ser inteligente da forma como ela se considera é se ela for uma pessoa infiltrada para derrubar o governo Lula. Pode ser. Essa é uma teoria da conspiração. É uma teoria levantada. Ela faz muito mais pela direita do que o próprio Nicolas, do que o próprio Geyer. O que a Janja faz pela direita e a Dilma, elas mereciam um busto para viver. Você concorda? Um busto da direita, porque ela foi lá peitar o Xi Jinping. Isso aí casa com isso aí, né? Eles querem censurar a rede social. Eles não entendem. É um pensamento tão desatualizado, né, para não dizer antiquado, porque... Mas com o Lula lá, ela peitou o Xi Jinping? Peitou o Xi Jinping. Foi lá falar no país comunista que a rede deles é de direita. Né? Então, o que falta para eles é entendimento de uma coisa que se chama algoritmo. Vocês que gostam de teoria da conspiração... Se eles entenderam... Vocês que gostam... Se eles entenderam Você não consegue compreender legal, essa é boa. A burrice no estado puro e simples? Eu concordo contigo. Vocês estão supervalorizando a burrice. Benefício da dúvida. Até a Dilma está assustada com as narrativas da Janja. Vocês estão supervalorizando. Eu não vou fazer isso, mas as aí. pessoas deveriam fazer uma pesquisa assim, Janja reptiliana, porque a gente não poderia até Aí vai isso aparecer acontecer. Janja reptiliano. Vai corrigir do jeito Janja, né? Então, mas só para fechar, falta entendimento do algoritmo. Não é o TikTok que é de direita, é o gosto popular que está olhando a verdade hoje. Hoje não tem mais um canal de mídia sozinho, patrocinado por vocês, para passar para o povo o que vocês queriam que passasse. Né? O Instagram tá aí, o TikTok tá aí, o YouTube tá aí, o Pavinato tem um excelente canal no YouTube ali também. E aqui a Revista Oeste. A internet é pequena ainda. Pequena. E aí ninguém comenta o que é flopado.
Né? Se esse conteúdo que vocês querem proibir desse uma visualização, vocês iam querer proibir? Não. Mas como bomba, né, como faz sucesso, isso incomoda vocês de um jeito que vocês acham que o fracasso e a impopularidade do governo de vocês é derivado disso. Quando, na verdade, é o completo contrário. Tirou a tala do olho da população. Você sabe que eu acho que é mais grave, Thiago, porque eu acho que eles se incomodam porque é verdade. Porque o tamanho da gente que é jornalismo independente e que tem a plataforma principal na internet, a gente é tão reduto perto de uma Rede Globo aberta. Sim. É nada. É nada. Mas vamos disputar uma eleição. Formadora de opinião. Não, peraí, mas eu vou falar sério. O Brasil tem o grande Brasil, Ana, é o rincão. O que a gente fala aqui, em número, não atinge ninguém perto do que uma Globo aberta atinge. Ninguém. É um nicho. Eles se preocupam porque é verdade. Mas as pessoas, elas estão conversando entre elas, mesmo, por exemplo, alguém não assiste... Claro, é um movimento, mas é geral. No frigir, no cômputo, não impacta. Eu não quero discordar de ti, a rua fica lotada. Mas posso falar só Sabe uma quem coisa? não impacta? Peraí, Aquele cara que chega em casa depois de um dia de trabalho e só quer assistir um futebolzinho. Esse cara não Esse está sendo cara não impactado. impacta. Só que o problema é que Mas ele esse também não cara impacta ninguém. é esse cara que está decidindo a eleição. Analisa. Não é o que está puxando para a direita e nem para a esquerda. É esse trabalhador que só quer chegar em casa, pôr a mesinha, o pezinho na mesinha de centro, assistir um negocinho ali, porque o que ele vê? E quando tem a mesinha Globo. de centro, porque a gente não conhece o Brasil. A gente conhece o Brasil, muita gente fala assim, todo mundo que eu converso não votou no Lula. O meu porteiro não votou, os garçons do restaurante... O Brasil não é o porteiro, o Brasil não é o Brasil é o cara que não tem um centavo e vive de bolsa em lugares que parece o rascunho do mapa do inferno. E que não tem acesso à internet. Tem, mas tem muito pouco. E quando tem, não é para ver coisa séria. Pavinato, com todo respeito, eu tive a oportunidade uma vez, e eu vou citar esse fato apenas para ilustrar. Eu fui convidado para substituir um senador e dar uma palestra lá no Nereu Ramos. Perfeito. Aí, eu fui de última hora, eu fiquei hospedado num local que não tinha internet. Eu fui obrigado a assistir à TV comum. Para todas aquelas pessoas que têm a oportunidade de ser obrigadas a assistir à TV comum, ela é um lixo. Ela não fala nada, ela não explica nada. Até os programas de comédia são uma porcaria. É isso que chega para 60, 50, 60, 70% do povo na periferia das grandes cidades e no interior. Porque, por incrível que pareça, vamos colocar mais coisas. Antena de internet. Não tem cobertura suficiente. O único cara que poderia dar cobertura suficiente para nós se chama Elon Musk. A Link daria cobertura para toda a sociedade, a preço baixo. Por isso que eles odeiam tanto o Elon Musk, porque ele está do lado errado da perspectiva deles. Então não chega. Quando chega a internet, você tem que pagar a porcaria do pacote. Acabou aquele pacote, o cara fica 20 dias dos 30 do mês sem contato com a internet. Aí o cara, em especial nas grandes cidades que tem a periferia, ele trabalha no centro expandido dessas cidades. Ele não trabalha na periferia. Ele passa 4 horas para ir e voltar. Quando ele volta para casa, o saco dele tá cheio. Ele quer ver a porcaria do time dele fazer alguma coisa que preste, ou então sentar, tomar uma pinga para tentar esquecer, porque no outro dia ele tem que estar 4 horas da manhã de pé para pegar o ônibus e chegar 4 horas depois. Aí o que ele faz? Tem um amigo dele que recebeu uma informação por intermédio da informação do outro. Vamos votar todo mundo no Lula. Eu tomei um susto quando teve essa eleição que teve. Tinha um local que eram só pessoas que vinham para trabalhar no local perto do local em que eu moro. Logo depois da eleição, quando eu olhei, toda a galera que trabalhava lá passou o período eleitoral inteiro calado. Quando veio o resultado, todo mundo com a camisa do Lula. Aí eu perguntei para um, por que você votou no Lula? Pô, você gosta do projeto dele? O cara não sabia nem o que era o projeto do PT, ele não sabia nada. Votou porque os amigos votaram. Sabe por que o público da direita enche rua? Não entra. Porque não é o público desse Brasilzão. Porque o público desse Brasilzão não tem dinheiro para se deslocar. Ana. É isso aí. A gente enche rua porque a gente vai, faz o esforço e vem. Esse povo não tem Mas dinheiro para se deslocar. Tá sim, mas quem decide é o miolo. Tá, mas quem decide é o canal aberto. Mas, Bibi, vamos só colocar uma coisa. Mas o desespero deles de regulamentar... Você pode ir para o lugar mais pobre porque do Brasil. Porque é verdade.
Mas você pode ir para o lugar mais pobre do Brasil. Talvez não tenha geladeira, talvez não tenha fogão, mas tem um celular com WhatsApp. O WhatsApp tem. E aí a guerra é no WhatsApp. Por isso que eles querem controlar. O cara pode estar o dia inteiro no trabalho, chega à noite, não assiste nada, é futebol, mas durante o dia ele recebeu 3, 4, 5 links com notícias que podem ser fakes ou não, que vão formar a opinião dele. E ele tá em grupos. Que está em grupos de WhatsApp. Então a guerra é em grupo de WhatsApp. E se tem uma coisa que o povo gasta o pacote de dados é no WhatsApp. Tá vendo a tia do isso. Zap, que você me chama de tia do Tem um Zap? Você tá detalhe. vendo a É nossa verdade. É o importância Zap Zap. da nossa classe, das tias do Zap? Mas tem um detalhe que é uma contradição que a gente percebe nisso e mostra como é importante a manipulação dessas redes. 60% a 70% do povo brasileiro é conservador. Ponto. A questão é como é que esse conservador acaba votando numa porcaria de um cara que não acredita em Deus, não acredita em criança, não acredita na honestidade, não acredita em nada disso. Vota no dinheiro. Mas é Bolsa pela Família. forma como eles manipulam as informações. Por exemplo, já está nos livros da escola que vão lá para a periferia, e o MEC vai gastar fortuna, aí, dizendo o seguinte, 8 de janeiro, a tentativa de golpe contra o governo democrático. Já estão passando isso e já estão colocando. Como eles já fazem um monte de porcaria e contratam esses indivíduos de redes sociais e qualquer coisa que seja, para estar colocando nesse WhatsApp a informação deles. E o Sidônio está olhando, vamos ser proativos, esquece fake news, que ninguém sabe nem o que é fake, quanto mais news. Vamos colocar a criancinha que está morrendo. Isso aí que é o perigo dessa notícia aqui. É isso aí. É o que o senhor está colocando aí. Porque eles estão tentando regulamentar e censurar as redes sociais desde que iniciou o governo. Já fizeram várias tentativas frustradas e agora eles estão mudando o nome. Porque como é que você fala que você é contra uma regulamentação que vai proteger criancinhas? É verdade. Sabe que me Então irrita agora mais? muda a narrativa, não é mais o problema de fake news. E só para complementar, Pavinato, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela já existe e não precisa de ser retirar do ar as redes sociais que de forma recorrente não estiverem cumprindo a lei, não. Se ela não cumprir a lei, já tem que ser punida. Então é totalmente, como o professor falou, totalmente, aqui fala e não diz nada. Eles estão dando uma nova roupagem para a censura, que agora virá, pela solicitação do Voodoo aqui, virá direto do STF numa canetada só. E é o que eu disse antes Agora, na essa pauta de roupagem antes. é boa, vai hein? piorar. É boa. Sabe o que roupagem aconteceu é com essa boa, roupagem? essa roupagem é boa. Depois da gente roubar marmita de mendigo, depois da gente roubar aposentadoria de idoso, agora nós estamos usando criança. Nós estamos explorando criança. Olha que país desgraçado nós viramos. Roubar marmita de mendigo, roubar aposentadoria de velho e explorando criança. Por quê? Quando vem alguém querendo fazer alguma coisa pela criança que realmente sofre, tipo a Damares, vem essas loucas tipo Xuxa. Sim. Vem aquele louco lá, o taradão lá do Planalto lá, o Silvio Almeida. Tipo, normalizar a exploração sexual das crianças. Aí quando vem Agora eles estão uma preocupados. ação contra um sujeito como eu, que não se conformou de ver uma menina de 13 anos sendo chamada de vagabunda por um juiz de direito. É porque na rede social Aí não pode, você- mas pelo juiz pode. Aí ninguém faz nada. Fizeram sem Então pedir desculpa, agora, né? Queriam que você pedisse desculpa. agora o negócio é o seguinte, nós vamos agora explorar a criança também, já estamos roubando marmita de mendigo, já estamos roubando aposentadoria de velho, nós vamos explorar a criança também. Ô paizinho desgranhento, 1 minuto eu já volto. Em Brasília, são 15 horas e 29, não, 30 minutos, acabou de virar o relógio, 15 horas e 30 minutos. Luiz Arthur Nogueira, qual é o valor do dólar? R$ 5,65. Repita. 5,65. É isso aí, 3h30 da tarde. Bom pra acordar. Não esqueça, você que está no X, aperta o coração, reposta, retuita, vem para o YouTube, aqui você curte, compartilha e se quiser, você comenta. Segundo informações da BAN
documentos revelam que a fraude do INSS pode ter começado há quase 20 anos. A Controladoria Geral da União, a CGU, tem levantamentos desde 2016, mas um laudo pericial da Polícia Civil de Pernambuco aponta uma fraude de 2006. Primeiro mandato presidencial de Lula. Outro documento, datado de 2 de outubro de 2023, foi enviado para o então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto. Nele, a CONTAG diz que o INSS não vinha disponibilizando meios adequados para o desbloqueio de descontos automáticos nas plataformas digitais e pediu a liberação do que a Confederação descreveu como autorizações de descontos represadas. De acordo com investigadores, esse foi um possível jogo de cena para passar um ar de legalidade ao esquema fraudulento. Aliás, o presidente Lula Lelé afirmou em evento no último sábado que se reúne com representantes da CONTAG todos os anos. Vale lembrar que a associação é uma das entidades no centro do escândalo do INSS. Vamos acompanhar o que disse este senhor que hoje é nossa diversão, né? Porque a desgraça está no MSTF. Vai, solta o bêbado. Todo ano eu faço reivindicação com Sem Terra, todo ano eu faço reunião com a CONTAG. Todo mundo tem o direito de apresentar reivindicações. Na hora que a gente puder atender, a gente atende. Na hora que a gente não puder atender, a gente não atende. E aí, Thiago? Agora eu solto a minha voz, como diria José Silvério Pavia. Eu vim Solta a voz das estradas. Você veio para este momento. É que eu tô travado. Toda hora que eu vou fazer isso, falem isso, eu fico engasgado. Eu vim Desengasga. Eu vim pra isso, né? Eu nasci pra isso. Né? Viu, professor? Já tava comentando antes com o professor, né? Essa pauta aí, quando saiu lá no dia 23 de abril de 2025, eu fiquei com comichão. Já teve comichão, Pavi? Nunca. Comichão. Eu falei, alemão, eu precisava estar aí hoje, mas não deu. Infelizmente, a PF atuou lá na operação sem descontos. Ter comichão e não dá, aí é complicado. Fiquei com o comichão entalado aqui também, fiquei todo me coçando. E aí, o que acontece? Não parece, né? Mas eu sou um jornalista... Vai, João Kleber! João Kleber, por quê? É, porque você tá fazendo... Vai começar a falar, vai falar... Para! Não, eu fiquei quieto o programa inteiro, né? Vai, que eu tô querendo ouvir. Vamos lá. Eu tenho um canal no YouTube, eu virei um jornalista diplomado previdenciário. Não existe essa categoria, mas no YouTube eu sou o primeiro jornalista diplomado que tirou a seara esportiva, né, que eu tava, e começou a falar com o idoso. A gente tem um canal lá de 5 anos, o Thiago Parigiani. O professor Sona te segue, então? Professor Sona ainda não. Vou seguir agora. Vou mostrar para ele. Também. Todo dia dicas gratuitas ali para aposentado. Depois no final vou falar do Brasil Inteligente, que é um outro canal político. Enfim, o que se resume isso aí? Todo esse imbróglio é muito antigo. A gente já foi para Brasília, já ouviu falar desses descontos, identificamos, conseguimos assessorias jurídicas gratuitas para os idosos. E o papo lá em Brasília era o seguinte: não mexe com isso. Esses descontos vão levar para a gente muito grande, é muito perigoso. E aí eu e o Milton D'Antunes, que é um outro jornalista paraibano que atua nesse segmento, um ativista, começou a entender que realmente, de fato, era muito perigoso. E graças ao Metrópolis, que começou a publicar matérias e mais matérias, a PF enxergou isso, pensou e jogou lá pulverizadamente. Qual que é o cerne dessa questão aí? Quem e quando vão devolver o dinheiro do idoso? Até agora eles foram roubados. Fica esse jogo de empurra, eu desenhei até aqui um engarrafamento, né? Começou em 2006 o desconto, governo Lula. Então é como se fosse um carro, 2006 e um carro em 2025. No meio disso ficou Dilma, Temer, Bolsonaro, que foi o único que atuou contra esses descontos e tentaram e seguraram ele lá no Senado e na Câmara. E o aposentado com o carrinho no meio desse engarrafamento, e o Lula desce e aponta para o Bolsonaro, aponta para o Temer, aponta para todo mundo, menos para a Dilma, né, que é protegida, e fica esse imbróglio. Mas quem paga o carro do aposentado que tomou prejuízo no meio? Ninguém até agora. INSS, eu vou pagar, fala se você teve o desconto, se você não teve, mas quando vai pagar eu não sei. Com que dinheiro eu não sei. Com que dinheiro eu não sei.
Se vai ter CPMI ou CPI, eu não sei, porque se for CPI vira marmelada, não sei Quem nada. foi roubado pelo irmão do Lula, esse aí tá Não capaz sei. de nem receber, porque nem investigado é? É, exato, vou chegar nele. Sindinap, tá aqui. E o principal, a rota do dinheiro. Para onde foi o dinheiro dessas associações? E aí, com muito cuidado, no condicional, lá em Brasília conversa que esse dinheiro teria alimentado fundos partidários. Fundos partidários de quem? Teve uma CPMI sendo votada e partidos não quiseram votar a favor dela. Então, quando você suspeita de alguma coisa, você começa investigando por quem não quis a CPMI. Fica fácil. Né? Então, esse é o desenho do aposentado hoje. Eu vi o Gui Santana aqui, falando que a mãe dele teve o desconto e que ele bloqueou. Bloquear, o benefício não serve para nada. Bloquear é bloquear para empréstimo. Segura uma das fraudes, porque o desconto indevido vem aqui, como eu trouxe no papelzinho para você, ele vem o nome da associação. São duas fraudes. Uma é o desconto da associação e outro é o empréstimo consignado. Um né? nasce São no duas outro. fraudes. Que, nasce no é outro. muitas vezes comercializado pelo próprio sindicato. Exato. Um nasce no outro. O que eles fazem? O Pavi está aqui olhando, eu não vou mostrar porque tem o nome da pessoa. Está aqui o nome do sindicato. Um dos 41 sindicatos que eles estão investigando, 12, deixaram o Sindinap do Frei Chico de fora. Para quem não sabe o Frei Chico, vocês sabem quem é. Sim, é né? só o Lula que não sabe que é irmão Você dele. sabe quem, né? Como diria o Harry Potter. Aí eles põem o desconto na folha do coitado do aposentado e põem Você um conhece 0,800. esse aqui, esse caso que você Conheço, trouxe? Essa pessoa é conhece? cliente atendido Tá. por nós. Aí põe um 0,800 aqui, ó. A pessoa liga no 0,800 para cancelar a fraude, eles pedem uma selfie e o documento da pessoa. Com a selfie e o documento da pessoa, esse material de uma associação que já corrompeu o aposentado é vendido para empresas de crédito consignado, que fazem com essa selfie e o RG o contrato fraudulento. Tá aí o buraco dos 90 bilhões. Então é uma coisa amarrada na outra. O dinheiro da fraude não foi para o governo. O dinheiro dos sindicatos e associações, sim. Dinheiro dos velhinhos que foi para algum lugar. A gente precisa investigar, precisa muito da CPMI, não da CPI. Tá? Você veja aqui, o Thiago Parigini, ele trouxe aqui um documento, né? É um documento real de um aposentado. Tem aqui o número da matrícula, CPF, tem todos os dados dele aqui, é um documento legítimo com a autenticação aqui embaixo, etc. Esse extrato aqui que está na minha mão. Só não vamos falar para proteger a privacidade da pessoa. Para vocês entenderem, ele tem aqui, tá? Nesse extrato, uma relação de descontos de empréstimo consignado que ele não contratou. Então tem muitos descontos aqui, e aí tem o desconto de uma contribuição. Contribuição para uma associação de aposentados, sabe lá Deus o quê. E o engraçado é que o desconto do empréstimo consignado não aparece informação nenhuma, mas a contribuição da associação tem um 0,800 na frente. Que é para quê? Que é para a pessoa ver, tem aqui o desconto para uma associação que eu não conheço, um 0,800, vou ligar. Aí o idoso liga, e isso aqui é uma arapuca para depois virem tantos outros descontos. É isso, Thiago? Exato. É um 0,800. O bandido te rouba e dá um cartão de visita na tua mão. Ó, se você quiser de volta, liga para mim. Você liga para desarmar a bomba. E ele coloca o telefone no sistema do INSS, que é do governo. Tá aqui. Entendeu? E tem uma outra problemática, porque eu nunca tive link para chegar aqui na mesa, da outra vez eu vim, em nenhum momento eu mencionei Previdência. E hoje eu entendo por que eu tenho um canal previdenciário e um canal de política. Deu match. Né? Hoje deu match. E hoje eu posso falar com vocês aqui com todo sentido, porque tem esse imbróglio político no meio. A outra problemática que ninguém está A levantando... Janja também deu match com o idoso na política. Isso, ela é. Inclusive na cadeia, né? Ela deu match. Nossa, foi uma metáfora. Uma metáfora. Falar que foi um processo contínuo de matches. Falou no podcast da Folha. Não, mas isso tá no podcast da Folha. Se a Folha falou, tá liberado. Então, aqui tá, inclusive, não era programado, mas tá aqui o outro desconto que eu tô falando, que é o desconto do cartão do idoso, cartão consignado, que é a reserva da margem consignável. Isso é um cartão, eles emprestam o dinheiro pro aposentado e ficam ali descontando mensalmente a taxinha, que aqui você tá vendo que é uma taxinha legal, né? R$195. Quase 196 mangos. E eles não avisam o idoso, eles por mês.
por mês e infinitamente. Entenda a jogada. É. Infinitamente. Por quê? É um cartão rotativo. O que você faz? Quando você faz um empréstimo tabelado lá em 96 parcelas, você sabe que vai acabar com 96. O cartão, rapidamente aqui para não ficar chato, eles contratam, por exemplo, pega lá o limite, R$5.000, taca na sua conta e vai falar, ó, vai descontar 195 por mês. Em quantas parcelas? Não sei. Porque é um juros rotativo de 3% ao mês. Então, normalmente você paga o 195 que vira parcela 0 de 0, e paga outra e vira 0 de 0, e 0 de 0, e 0 de 0, então não paga nunca. Tem gente, não acaba nunca, tem gente pagando isso desde 2008. Segundo mandato Isso para do o presidente banco Lula. ou para o sindicato? Para o banco. Para o Esse, banco. no caso, Para o banco que faz esse consignado sem data fim e não E Qual o que é o o banco? sindicato Qual ganha é o vendendo este banco? produto? Qual é o Sindicato. banco campeão dessa fraude? Ah, aqui tem Banco vários. Pan. Deve ser o Banco Pan. Tá no meio. Eu fiz um levantamento. Eu fiz um levantamento E na o que o justiça dos sindicato juizados. ganha comercializando esse produto? Não, por o exemplo? sindicato Porque aqui, ele fornece- Eles têm dentro do sindicato um setor que atende o aposentado para poder colocar Ou ele não, nessa ou no coisa. próprio INSS, Ou o próprio Ana. INSS. A partir É do mais momento... fácil no próprio INSS. A partir do momento que ele capta o documento aqui do aposentado para fazer o cancelamento da taxa, ele faz o que ele quer com essa selfie e com esse documento, concorda? A Ele lei pode de vender pra proteção de dados, correspondente. nesse caso, É, e aí, não e tem a lei de problema. proteção Não de tem dados LGPD. aí é. Não tem Aí, LGPD. Ô, Vuduzão! O problema Ô, Vudu é da a rede AGU! social. O problema é a rede social. Vudu da AGU! Vudu da AGU! Vudu da AGU! Esse não tem mãe também, para não ficar preocupado com ela, né? O problema é muito a bem, rede não social precisa e disso. prender o Bolsonaro. Aí vai resolver tudo isso aqui, ó, pra eles, Ai, né? Jesus, não vai, porque isso aí não tem a ver com o Bolsonaro. Isso aí desde 2006. Agora, tudo bem, desde 2006, beleza, mas não podemos esquecer do volume, né, que explodiu a partir de 2023, 2024. Isso é extremamente relevante, que isso a gente só conserta virando o mapa de cabeça para baixo, como já é fizemos legal aqui. saber que começa 2006, porque a narrativa da Sim, gentalha é dizer sim. que começou no governo do presidente Não, eles Bolsonaro. mentem que nem Aí sentem. o Bolsonaro ia fazer fraude para sindicato. Pois é, mas essa é a narrativa da gentalha. Então, Olha, foi quando começou, foi com aquele senhor, chegou, ele estava meio tonto, assim, meio... Deixa eu contar uma e coisa. pegou, aceitou. Deixa eu falar uma coisa. O Bolsonaro entregou esses ministérios pro Centrão. Teve pilantra? Teve. Ele foi obrigado. Ele tentou fazer lá a coisa certa, tentou, mas entregou pro Centrão, Ana Paula. Você acha que o Centrão, perto do PT, deixa o PT com ciumeira? Vou falar o que está acontecendo no Brasil hoje. Ai, tem medo. Tem partido do Centrão que está causando ciumeira no PT. Só para você ter uma ideia, tá? Agora, tudo que é do povo é do povo do PT. Eles se apropriam, se apoderam de tudo, né? Estatais federais, por exemplo, e as entidades públicas como o Senai, Sebrae, Sesc, Senac, patrocinaram eventos que promoveram o presidente Lula pelo Brasil e que deram palco ao petista, iniciando a campanha do quarto mandato, né, Alemão? Muito antes da campanha eleitoral. Ele já está no terceiro mandato. Quarto mandato. Aí fala, se fosse Bolsonaro, já tinha sido cassado, estava inelegível por abuso de poder político e por abuso de poder econômico. É por isso que eu falo. Ah, o Bolsonaro está inelegível, não poderá concorrer. Então, se é por conta de algum abuso, o Lula também deveria estar. Mas esse país é uma ditadura desgraçada. A verba dessas empresas públicas bancou atos organizados por associações próximas aos pepetistas e também para conferências prometidas à base do partido, tá? Segundo informações da Folha de São Paulo, as 6 maiores estatais controladas pelo PT ampliaram suas verbas de patrocínio a Lula com contratos que chegam perto da casa de R$1 bilhão no ano passado. Essas empresas são Petrobras, Caixa, Banco do Brasil, que deu prejuízo, hein? Primeiro banco a dar prejuízo. Banco do Nordeste, Correio, que tá quebrado, e o BNDES. A verba subiu em todas essas 6 empresas federais. Não é à toa que quebrou. Né?
Não é à toa que quebrou. Aí vai falar que isso é honesto? Aqui que é honesto, ó. Ontem foi. Hoje é o dia do dedo do meio, sabia? Ah, é? Tem isso? Hoje é o dia do dedo do meio. Então eu vou fazer. Então olha aqui, ó, pra vocês, ó pra vocês aqui. É o joinha, né? O valor total passou de 351 milhões de reais em 2023 para 977 milhões de reais no ano passado, 2024, uma alta de 250% de um ano para outro. Depois... E aí, Arthur? Olha que maravilha. Depois não quer que o Depois correio não sabe quebre. o que tá faltando dinheiro, né? é. Já dizia aquele show novo do Gilberto Gil, tempo rei é dinheiro. Aí depois me pergunto por que eu sou a favor de privatizar 100% das estatais. Por causa disso. Quando a gente deixa estatal na mão de governo desonesto, vai usar dinheiro o quê? Para promover politicamente, para infringir a lei Peraí, eleitoral. você está dizendo que o governo é desonesto? Eu estou afirmando. Isso é muito grave. É muito grave, muito ser grave. preso, Você preso, processado, né? Então, assim, tem que privatizar tudo. Correios, que é o grande exemplo, só não foi privatizado por culpa de quem? Rodrigo Pacheco, então presidente do Senado, senador por Minas Gerais, do estado de Ana Paula. Olha ele! Estado de quem? De Ana Paula. Votei nele. Estado de quem? De Ana Paula. Que teve voto de quem? De Ana Paula. Anti-Dilma. Era Voto nele ou anti-Dilma. Dilma, né? Obrigado, professor, por A me Dilma seria defender. Você não votou no Cleitinho? A gente votava até Votei no Oeste. Cleitinho, foi no outro No ano. Foi no primeiro, no ano da Foi Dilma, ano da foi Dilma. Pacheco e Viana. Você E não no tem senso outro de foi o humor, não? Cleitinho. Porque É assustador. Defenda-se, Ana Paula. Não tem como defender. Anti-Dilma. Não Se a tem. gente tivesse eleito a Dilma, vocês iam ficar ia falando ser na minha melhor. cabeça. Não Se ia a não. Dilma Vocês iam tivesse ficar sido falando eleita, aqui na minha ia ser cabeça. melhor. Sabe por a quê? gente ia rir Imagina a Dilma chegando no Senado, que acabou de empichá-la. Aí vocês iam ficar me zoando. Ela ia fazer o quê? Stand-up pra gente. E vocês iam ficar me zoando. A gente ia ter stand-up. Às vezes é bom ter senso de humor. Cara, daria fazer uma peça teatral, a Dilma sendo eleita pro Senado que acabou de empichá-la. Seria o teatro do ridículo. Não é? Ia ser Cara, muito ia ser engraçado. espetacular. Vocês sabem que ela quase apanhou na orla da Lagoa da Pampulha, né? O que é isso? Ela Aula estava. da Lagoa da Orla Pampulha? da Lagoa da Pampulha, ela estava fazendo caminhada. Ah, mas isso aí uma não cidadã pode. Isso é muita mineira. violência. Mas a Dilma corre ou Desacatou, só quase caminha? deu. Acho que chegou a dar uns tapas Sério nela. mesmo? É. Ela que falou Ela pra mim. estava caminhando. A Dilma corre ou só caminha? Eu acho que ela estava caminhando. Entendi. Meu Deus do céu, que acelere meu cérebro, eu não entendi. Eu não quero ser preso sem entender. Eu também não entendi, professor. Por isso que eu falei assim, ela estava caminhando. Eu não entendi. Eu sou loura, tem hora que eu Deixa demoro. Dilma só caminha, hein? Que coisa horrorosa. Eu só queria saber o que o BNDES está fazendo, patrocinando, fazendo publicidade. Pro Pois Lula. Pro Lula. Não, a mesma coisa, o Correio. é O que uma estatal monopolista está Peraí, fazendo? mas eu não entendi. Publicidade. Não, eu não entendi. Porque quando fala patrocínio pro Gilberto Eu acho Gil, que é porque o show. povo tá mandando Mas muito por Rap, iFood. Mas o que é patrocínio pra Lula? Não entendi. É um evento? Mas é uma aberração. Não, é Tem gente que evento. participa. Ele é um Por palestrante. exemplo, vai lá, o Correio tá quebrado, vou te explicar. Aí tem lá o show do Gilberto Gil. Aí tudo bem, fez Tempo um Rei show. é dinheiro. Quanto custa o ingresso? R$1.000 pra você sentar lá. Todo mundo paga. Aí liga, pega 4 milhões de patrocínio, aí chega no Lula e fala assim, ai Lula, maravilhoso, ai que bom viver numa democracia com Lula, se não fosse Lula eu não cantaria mais, a canção teria secado, a poesia teria se esvaído, Tá, mas aí é o patrocínio do coração show. democrático não bateria mais, o sangue não correria nas veias desse latino, e aí anistia fica não, falando, Isso é patrocínio e anistia do não, show. anistia não, Mas o ele que é não. patrocínio pra Lula? Mas isso não, você acha que isso não é patrocínio pra Não, Lula? ali tá falando. Teve Você não leu a patrocínio pro notícia? show. Não, Você só na leu o notícia. cabeçalho do alemão? Então não vai comentar, não. Só leu o Deixa eu TP ver. do alemão? Não, tem que ler a notícia Mas do ele link já foi. inteiro. Teve Mas e o patrocínio pra Gilberto eventos Gil? dele Mas ele na precisaria, o notícia? Gilberto Gil, porque ele mora em Salvador. Não, ele precisaria, ele mora em Salvador, ele tem um lugar mais nobre de Salvador, mas acontece, eu não sei se eu contei pra vocês. Não contou ainda, não. Eu não sei se eu contei. Contou Ele ainda não. comprou um apartamento lá no Chopin, no Rio de Janeiro. Sério? Do lado Mentira. do Copacabana Você Park. tá brincando? Vizinho da Narcisa Tamborindeg e da Maite Proença. Quanto custa? Eu não sei, eu não sou corretor, mas é caro.
É caro. Menino, não Caramba. sabia. Frente pro mar, pro oceano, assim. Coisa linda. É, ele Por exemplo, comprou- evento pra do Lady 1º de Gaga. maio. Entendeu? ele tá me viu explicando, o show você da não quer Lady me explicar. Gaga? É, de frente pra Lady Ele Gaga. viu o show da Lady Gaga de Pois é, mas camarote. então tem duas coisas diferentes aqui. O patrocínio pra show e tal lá, e patrocínio para o Lula fazer evento dele. Ah, tá na notícia. Eu não li a notícia. Por exemplo, eu tô evento do 1º de perguntando. maio. isso que eu tô Tem um monte de falando. Natal apoiando. Mas Vai lá, um você monte de tem que ler a político notícia, usando. você que é comentarista. Mas pra lá, são duas coisas que a Eu Ana só falo trouxe. isso. Uma delas é, primeiro, aí você complementou, dizendo, porra, por que Peraí, que publicidade alguém leu é essa monopolista? notícia? Todo mundo leu. Então, Só que quem- ninguém tem que entender quem mais nada. leu- Tem patrocínio pro Lula. Alemão, qual é que é, alemão? O alemão leu. Alemão, O qual que é é que o é, patrocínio alemão? para o Lula? Tá ouvindo a Não, Ana Paula tem aí? eventos que dão palco Ninguém ao tá Lula. Pode ser um entendendo o palco seu TP. indireto. Alguém vai lá e defende o Lula. É. E pode ser palco que o Lula sobe. Patrocinar São o as duas Lula coisas. como? Diretamente? No- O Lula é um no evento concert. dele. A Ana É, Paula claro quer que não, saber é claro que não. É o Lula se Palusa. teve É o Lula Lula um Palusa. concert. Não, mas é que são Se duas teve coisas. noite do FGTS com a Janja. Publicidade. É isso que é o problema. São patrocínio para evento Que e a que o alemão publicidade. respondeu Essas aí? duas Ele não coisas. respondeu nada, nem ele sabe. Ele escreveu um TP, você sabe. Eu acho que ele pede. Ele joga o alemão. Patrocínio na camisa. Eu vou contar. O alemão, ele joga os links das 51 notícias do é pinga. WhatsApp. Ele joga no chat GPT. Ele fala, faz aí. Faz a pauta, faça uma pauta legal. É. Por isso que fica esse sucesso todo. A audiência é baixa quando eu não olho Não, antes. a audiência tá e boa, terça-feira. tá, não, tá ruim hoje. Olha pra você Perto de ontem tá ruim. Quando eu não olho, eu dei aula o dia inteiro. Terça-feira é o pior dia da minha vida, né? Parece que eu falo pra parede. Eu falo pra parede. Eu falo pra parede toda terça de manhã. Aí assim, chega. Aí tá esse fracasso a pauta. Mas hoje você tá bem. Você Tá tá esse bem humorado. fracasso. Da outra vez Tô você tá bem no humorado. final. Magnato, mas vamos E dar um exemplo. eu vou no Ratinho hoje assim, virado Nossa, no hoje vai ser Girai, legal, hein? Ratinho. Ó, um exemplo, Ana Paula. Expo Catadores. É um grande evento Então. patrocinado por estatais. Aí o pessoal vai lá discursar, defende quem? O Lula. Ah, tá vendo? Entendeu? Evento. E o Lula vai lá, sobe no palco e defende os catadores. Aí Um defende o aí outro. não é evento de um artista, é Não. um evento do catador, Evento do político. sindicato. Evento político, É social. diferente. É o patrocínio e a publicidade. Eles patrocinam eventos e fazem publicidade. Não pagam nada. Por que uma empresa que é monopólio precisa fazer publicidade? Não precisa. Porque vai ver, o evento que a Janja fez na zona portuária do Rio de Janeiro também teve esses patrocínios aí, Mas lá era show. né? Na zona portuária, sim, era show, mas é que... Mas do catador Ela não é. falou até fuck o Elon Musk lá na zona. Ela fala inglês. Portuária. Ela Janja fala assim. Palusa lá. Ela tem bom senso, Fuck o Elon Musk. Ai. Eu tô estudando inglês pra melhorar quando Boca você mole! falar comigo. Happy Deixa eu falar, birthday. deixa eu mandar uma mensagem pra Janja. Quer ver, Peraí. professor? Happy birthday. Silêncio. Eu quero mandar uma mensagem pra Janja. Silêncio! Tá bom. Eu vou tirar vocês do ar. É o Tá professor. bom. Eu não tenho nada a ver com isso. Tá bom. Não, você fica aí. Não, agora eu não quero mais mandar recado pra porra. Janja. Eu já tô de mau humor. Olha, irmão, põe o come. Porque hoje eu vou no Ratinho. E eu vou torcer. E o Ratinho é bravo. O Ratinho mesmo? é bravo. O Ratinho tá Escolha defendendo bom os no telefone. O aposentados. Ratinho é bravo. E eu vou chegar azedo no Ratinho. Então, se vocês querem me ver azedo no Ratinho, é hoje, depois do jogo no SBT, ao vivo, no programa do Ratinho. E muda aí, eu já tô irritado com a Ana Paula e o professor. Eu volto já. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros. Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é pra você. Caute, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Caute. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM
DSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitais 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Count. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vita 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Agora são 16 horas e 56 minutos. Luiz Arthur Nogueira, qual é o valor do dólar? R$ 5,64. Repita. 5,64. Qual é a dica que você dá para quem pretende viajar aos Estados Unidos? Compre dólar agora, porque a tendência é subir com esse governo Lula. Qual é o recado que você dá para a Janja? A Janja, acabei de ver no Instagram dela. Aliás, eu tenho acesso... Eu não posso acessar, eu não admito que essa lambisgoia não me aceite. Ela quer o quê? É OnlyFans? Só OnlyFans pode acessar as fotos. Que sacanagem. Há Fala aí. 28 minutos ela publicou uma foto dela com Marina Silva. Com Nossa o seguinte texto: Senhora. Impossível não ficar indignada com os desrespeitos sofridos pela ministra Marina Silva durante sessão da Comissão de Infraestrutura do Senado. É, parece que rolou uma treta lá Rolou. hoje, agora. Rolou o quê? Uma treta lá na comissão, que ela foi. Tá achando ruim aqui, É, saiu rolou da barraco, folha, ter barraco. Você imagina a fotografia? Nossa, não quero nem pensar. Eu já falei para vocês que eu tô no Ratinho hoje. Eu quero todo mundo assistindo. Porque quer chegar em primeiro lugar. Antigamente ele punha a musiquinha do Jornal Nacional, fazia. Eu quero fazer hoje. Estamos em primeiro lugar. Então hoje, depois do jogo da Sul-América, né, da Copa Sul-Americana. Tem o Corinthians hoje? Corinthians. Vai, Corinthians, aqui tem um bando de louco. Se eu fosse corintiano, eu vou falar assim, de coração. Se eu fosse corintiano, eu deixava de ser corintiano. Por causa do Lula? E o Alexandre de Moraes. Nossa. Dá um desgosto mesmo. Não, fazer parte do... Dá desgosto. Você faz parte do mesmo grupo, nem time. Se eu fosse verdade. corintiano, eu deixava de ser corintiano. Me desculpe, mas é o que acho. Então, depois do jogo do Corinthians... E assim, não tenho nada contra o Corinthians, mas tenho contra o Alexandre. E não é pessoal, é porque ele aniquila o direito brasileiro. Então, depois que o Corinthians perder, nós vamos estar no ar no programa do Ratinho. Tô torcendo. Ô, Parijani, Bolsonaro é palmeirense. fala aí do seu canal, filho. Qual que é o seu time, Pavi? Aliás? Não tenho. Não tem time? Tá bom. Não, Então, não beleza. faz essa piada aí. Não, Vai. não vou fazer, não. É só agradecer a presença aqui mais uma vez. Lá, tá na tela aí, que bonito. Obrigado, Alemão. Obrigado, Pavinato. Obrigado, professor. Todo mundo. Você é vaidoso, Aí ele né? pegou Se eu não me achar bonito, quem me acha? Só minha esposa que tá ali hoje, né? Com todo respeito. Gente, eu tô batalhando aí pra gente bater 100 mil inscritos nesse canal político. Vai bater tá? essa semana, eu Dá pra bater profetizo. agora, se o pessoal do chat aí Não, ficar agora não dá, porque engajadão. o povo aqui é devagar, eles não dão nem like. Olha lá, Thiago Parigiani em Brasil Inteligente, a gente tá com 89.900 mil aí, canalzinho novo, tá? Tem 4 mil, 4 meses que a gente tá na batalha aí, trazendo ali um Brasil não patrocinado, né, por dinheiro de governo nenhum, nem A nem B. E a gente está aí trazendo opiniões isentas de um jornalista não patrocinado. Muito bem. Jornalista vocacionado. Muito Sigam bem, lá. então Parabéns. sigam Curtam o e Thiago compartilhem. Parigiani. Eu seguirei. Eu agradeço a todos vocês por esta audiência. Agora está chegando aí ela, vaidosa e sorridente. Todo mundo logo sente seu perfume pelo ar. A Geisiane vai começar o Jornal da Oeste. E eu vejo vocês depois do jogo do Corinthians hoje. Vejo vocês depois do jogo do Corinthians, ao vivo, no programa do Ratinho.